Salomão, ele escreveu alguns salmos, ele escreveu provérbios, escreveu cantares, escreveu Eclesiastes. Mas logo no iníciozinho do livro de Provérbios, Salomão falou uma coisa que deve ser marcante no coração de toda pessoa que realmente é de Jesus, que ama a Deus. É a atenção que se dá à palavra de Deus. Como é que é isso? Vamos lá em Provérbios, no capítulo 5, livro de Provérbios. No versículo de número 13 e 14, o Salomão rasgou o coração dele aqui, o Espírito Santo nos traz isso. Ele diz assim, é capítulo 5, versículos 13 e 14. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Que coisa, né? Salomão aqui faz uma revelação. Ele disse, eu cheguei quase à ruína total. Cheguei quase que ao fundo de poço. Eu quase me destruí. Ele disse, eu estava no meio da congregação. No meio da congregação. Do ajuntamento. Da congregação do povo de Deus, da igreja. Mas que isso? A igreja? Mas ele disse no versículo 13, eu não escutei a voz dos meus ensinadores. Isso aqui faz a gente lembrar, pessoal, do filho pródigo. Tem gente que acha que os pródigos estão sempre no mundo. Às vezes estão dentro da igreja, desperdiçando as riquezas que receberam quando se converteram. O poder de compreender a palavra de Deus. A liberdade de poder chegar diante do Criador deste universo, tendo como Pai, poder orar, entregar problemas a Ele, viver uma comunhão perfeita e íntima com Deus, de filho, de filha, para com o Pai, uma comunhão. Você pode imaginar um filho de um pai rico passando necessidades? Você vê Jesus aqui na terra, nos 4 evangelhos, ensinando, mas você vê principalmente nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, Mateus, Marcos e Lucas. O de João tem outro direcionamento, que é fantástico, também é tremendo, mas você vê Jesus curando. Por quê? Porque Ele quer todo ser humano bem, com saúde, em perfeita paz, protegido. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmãos, mas o coração já está lá fora. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, às vezes a gente vê, jovens, adolescentes, nessa ilusão, nessa interação de grupos, de amizades, e não vão percebendo que vão se distanciando da comunhão com Deus. E o diabo, ele não dorme, não cochila, Satanás, ele não tira férias. Eu sempre disse isso, eu disse, se você souber que o diabo tirou férias, você me avisa. Por quê? Porque aí eu posso tirar férias também, descansar um pouco. Nunca tirei férias. Então vou tirar as férias, vamos descansar um pouco. Mas por que o diabo, irmão? Se ele for para o norte, eu vou para o sul. Verdadeira brincadeira, utopia, loucura. Por quê? Porque ele não vai estar roubando, matando, destruindo. Satanás fica desesperado para tirar qualquer filho da presença de Deus. Jesus diz que da mão do Pai ninguém consegue tirar, mas a própria pessoa sai. Você vê o Salomão. Salomão foi quem construiu o templo de Jerusalém. Davi tinha o maior prazer em estar no templo, em adorar a Deus.
em louvar a Deus. Não é só na igreja, não, o tempo todo. Davi vivia uma comunhão com Deus, que era uma coisa fantástica, incrível, tremenda. E que ele trouxe um resultado extraordinário até o fim da sua vida, porque Deus o protegeu, ele morreu em boa velhice, diz a Bíblia, velhinho, com tantos inimigos que ele teve. Davi guerreava por Israel. Quando havia o menor vislumbre de uma ameaça contra Israel, Davi logo orava a Deus para entrar na guerra e impedir aquela invasão, acabar com aqueles inimigos que são para nós os espíritos malignos. Às vezes o cristão dá uma cochilada, a doença toma conta. Às vezes ele dá uma cochilada, começa a ficar amiguinho do mundo demais, esfria na fé. É tudo que o diabo quer. É entrar na vida das pessoas para fazer o que ele faz. Como Jesus disse, ele rouba, mata e destrói. É muito fácil esfriar na fé. Porque isso requer um esforço. A comunhão com Deus requer esforço. Você não vê Deus. Você precisa se esforçar para se manter em comunhão com o Espírito de Deus. Ele é invisível, você não vê. Você entra no seu quarto para orar. Se você estiver meio frio na fé, logo vem uma vozinha na sua mente e diz assim, tem ninguém te ouvindo, você está perdendo seu tempo. Quanta gente para e já volta para o natural para fazer lá o que queria fazer. Lá fica a oração de lado. Isso me faz lembrar do filho pródigo. O filho pródigo era filho de um pai rico. Ele tinha um irmão. Os dois irmãos estavam na casa paterna, na casa da fazenda. Os dois irmãos tinham o melhor dessa terra. Tinham um pai, o pai amoroso, um pai zeloso, mas um pai que ensina, um pai presente, um pai que orienta, um pai que corrige. E aquele jovem, o caçula, ele não queria viver debaixo do jugo da obediência. É uma coisa que incomoda muita gente. Você sai para pregar a palavra de Deus, muita gente se empolga, fica feliz da vida, principalmente quando ouve um testemunho que alguém acabou de ser curado, uma pessoa ficou completamente liberta, e a pessoa fica maravilhada, oh, graças a Deus, agora eu vou ser feliz. E pensa que vai fazer tudo o que quer, que tem vontade e que vai ficar em comunhão com Deus. O pródigo aconteceu que, ele sendo caçula, ele virou para o pai e disse, pai, me dá parte dos meus bens. Caramba, pelo amor de Deus, a partilha dos bens deve ser depois do pai morto. O espólio vai ser dividido. Vai ser repartido. Mas não, o pai está vivo, eu quero a minha parte, pai. Vou viver minha vida, vou ficar aqui debaixo desse jugo. Quando um cristão começa a ser assediado pelo mundo, muitas vezes ele não percebe. Ele acha que é pesado o jugo. Leitura da Bíblia, atenção. Pratica a palavra. Não dá brecha, foge do pecado. Mas tem pecado que é prazeroso, tem gente que gosta de estar junto com os amigos, na liberdade que o mundo tem. Se fala besteira, joga a conversa fora e vai em frente, e vai e faz o que quer. E o pródigo foi exatamente isso. Pai, me dá a parte que me cabe. O pai, você pode imaginar um fazendeiro rico? Ele tem de ir ao contador dele, ele vai, ver tudo que ele tem em propriedades e bens, investimentos, e ele vai então, reparte aquilo, negocia e dá aquele dinheiro para o garoto. Lá vai ele embora. Você quer vidão, vou curtir a vida. Isso você quer vidão. Aí a Bíblia fala, quem conhece o fato? Todo mundo conhece? É uma passagem muito conhecida, né? Mas vamos lá. Vai lá em Lucas comigo. Você tem o Evangelho de Mateus, logo depois vem Marcos e depois vem Lucas. Capítulo 15.
No versículo 11, a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Dá uma paradinha. A pessoa, quando cansa de Jesus, quando cansa de servir a Cristo, quando ela cansa dos cultos, quando ela cansa da igreja, quando ela cansa da vida prática, obedecendo a palavra, vivendo em santidade, quando ela larga tudo, ela acha que ela está em perfeita liberdade. Isso é que é vida, vidão. Sou livre, faço o que eu quero, que eu tenho vontade. Muita gente, depois de um tempo, não percebe o quanto se engana, podendo manter uma comunhão íntima com Deus. E vai para essa liberdade, só que começa a gastar os seus bens. A santidade gasta rápido. Basta um encontro com os amigos e logo as conversas já contaminam. Todo mundo gosta de falar besteira. Gosta de seguir as mídias. Gosta de andar com as multidões. Muita gente gosta que todos concordem com aquilo que fala, com aquilo que pensa, com aquilo que segue. Então começa a gastar os seus bens. A santidade gasta rápido. Quando falta santidade no cristão, as trevas começaram a trabalhar. E ele vai gastando os seus bens. Está aqui. Você leu comigo, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. É difícil a gente pensar que o mundo tem uma fome de paz? É difícil? Tem ou não tem? O mundo não tem uma fome de paz? De segurança? Você já viu como as pessoas vivem assustadas? Você já viu como as pessoas vivem inseguras, amedrontadas? Que o medo tem tomado conta. A ansiedade. Isso aqui, ó. São as necessidades do mundo. Só que quando a pessoa sai, quando ela larga Jesus, e às vezes ela não larga propriamente a igreja, ela não larga a aparência evangélica, cristã, como disse o evangelho. Sou crente. Salomão disse: eu quase cheguei à ruína total. Ou seja, eu quase cheguei à destruição total no meio da congregação. Mas ele explicou. Ele disse: eu não dei ouvidos à voz dos meus ensinadores. De vez em quando eu pego um testemunho de um dos jovens, principalmente os que estão na igreja desde criancinhas, que aprenderam as primeiras coisas sobre Jesus na escola bíblica infantil. E a gente fica maravilhado de ver, porque eles dizem: eu lembro de aulas que eu tive na escola bíblica infantil quando eu era pequenininho. Disse: até hoje eu lembro de muitas daquelas aulas. Onde eu peguei um dia desse, eu vou, Mateus. Eu não vou citar nome, vários meninos aí. Mas assim, eu lembro. Ou seja, a palavra viva de Deus entrou no coração, os ensinamentos de Deus entraram e ficaram firmes no coração e na mente. E aí, pois é, não precisa ninguém dizer: olha, não faz isso, olha, não precisa, já está dentro, Você vê o Salomão, quase cheguei à ruína total, no meio da congregação, no meio, e do ajuntamento. Eu não escutei a voz dos meus ensinadores. Você ensina o perdão, a pessoa endurece o coração, endurece. Não passou o que eu passei, não sabe o que eu sofri.
Isso sou eu e Deus. Adoece, luta, 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 não consegue a cura. Começa a passar necessidades. Cai no desemprego, portas se fecham. Vem no desespero, vem. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Estou dentro da igreja. Não faria diferença nenhuma se estivesse fora, porque o coração já estava fora há muito tempo. Tem gente que está dentro de igreja, pessoal, mas o coração já está fora há muito tempo. Muita gente, no início da conversão, fica maravilhada. O que a gente fala, não é? Que Jesus disse do primeiro amor. O primeiro amor. Jesus, no Apocalipse, ele diz isso. Ele diz, ó, lembra de onde você caiu? Volta à prática das primeiras obras. Ou seja, volta lá. Vai lembrar como você era lá no início da sua conversão. Isso é comparável ao casamento. Você olha um casal, você olha dois jovens namorando, noivando e casando. Ih, que festa! Vai ver daqui a 20, 30 anos. Se chegar lá. Nos dias de hoje está difícil. Vai ver se tem o mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma atenção, a mesma forma de tratamento. O garoto enjoou. Ele enjoou de ouvir o pai, ele enjoou daquela vida que ele achava que era rotineira. Rotineira, essa rotina. O pessoal tem rotinas que são maravilhosas. Quando você ouve que uma pessoa ficou presa a uma máquina num hospital, que se ela não pode, se ela sair daquela máquina, ela morre. Você diz assim, estava livre, ia para todo lado, fazia tudo o que queria. Tem gente que acha que a vida com Jesus é uma prisão. E quanta gente cai na prisão da falta de paz, de saúde, de prosperidade. Fica presa na miséria, presa na doença. Mas enjoa. Esse garoto enjoou. Ele enjoou de obedecer o pai. Ele enjoou da rotina da casa dele. Vocês já viram como as pessoas estão insatisfeitas hoje, sempre buscando novidades? Vocês já viram que tem pessoas que têm tudo na vida e não têm paz e nem alegria? É impressionante. A insatisfação tem crescido demais nas pessoas. A ansiedade tem tomado conta. Pessoas sempre em busca de novidade, novidade, novidade. A garotada começa a navegar na internet, daqui a pouco está enjoada da casa, está enjoada do pai, está enjoada da mãe. E quantos orfanatos superlotados e crianças clamando que querem um abraço, um colo de um pai, de uma mãe. Mas não enxergam. Por quê? Porque caiu na rotina e não suporta a rotina. Você vê como é doce a rotina, você chegar e encontrar sua casa no lugar. Quantos países as pessoas não têm mais a casa porque o incêndio tomou conta? Quantas pessoas chegam, não tem mais a casa porque um ciclone levou a casa? Quantas pessoas não têm, quantos jovens e crianças não têm um pai ou uma mãe porque a doença devastou e levou aquela vida? Mas tem e não dá valor. O pródigo enjoou, ele enjoou da obediência, ele enjoou da casa do pai, ele enjoou de receber ordens do pai, ele enjoou de ter que estar ali convivendo em família, ele enjoou, ele cansou, aquela vida era aborrecível para ele, enjoada. Às vezes a gente vê, pessoas se convertem e ficam numa alegria quando descobre que Jesus Cristo é a palavra viva, que o Espírito Santo está presente, que agora pode ter comunhão com Deus. Mas o tempo vai passando e vai caindo num costume e já não dá o devido valor. E quando não dá valor, começa a esfriar. E aí fica tudo enjoado. É assim que as pessoas enjoam do casamento, enjoam da casa, enjoam dos familiares, enjoam do trabalho. Você já viu quantos funcionários, quantos empregados? Meu Deus, os primeiros dias, como é que você agia no teu primeiro emprego? Que festa! Vai ver depois de um tempo no mesmo emprego, no mesmo local.
Vai ver. Vai ver se está com o mesmo amor, com a mesma alegria. O ser humano tem isso, e se ele não vigiar, ele cai nisso. Na prodigalidade. Pródigos. Ele começa a gastar tudo que ele tinha. Tem muita gente que está desperdiçando. Aqui diz, deixa eu ler de novo, vai comigo, ó, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Dá uma paradinha. Você sabe por quê? Jesus, nessa parábola, usou os porcos para dizer que foi o único emprego que ele conseguiu, porque para o judeu, cuidar de porco, ser porqueiro, era o pior emprego para um judeu, porque o porco para o judeu era considerado animal imundo. Imundo. Tinha servos que cuidavam dos porcos. Mas o filho do fazendeiro, o filho de um pai rico, cuidar de porco. O que porco comia naquele tempo? Chamava lavagem. Comida podre. Você sabe qual é a comida podre que o mundo oferece? É o prazer do pecado. É o garoto que quer muitos amigos para fazer tudo o que quer. Quer muitas namoradinhas. É o homem que está enjoado da casa, da mulher, daquela vida tranquila e, como ele acha, rotineira. Tem gente que cansa de ser feliz. O filho pródigo cansou. Salomão cansou. Quase me achei em toda a ruína no meio da congregação. Não dei ouvidos à voz dos meus ensinadores. Não dei ouvidos à voz dos meus ensinadores. É lamentável, pessoal. Muita gente esfria na fé dentro de igrejas. E boas igrejas. Porque quando a palavra é viva, ela é pregada, o Espírito de Deus está ali no meio. Tem curas, tem libertação. Tem vidas transformadas. O único emprego que ele consegue, e é uma diária, é por dia. É um trato verbal. Você vai trabalhar de X a X horas, vai ganhar uma diária e só vai ter o seu dinheiro quando terminar o dia. Só que ele está desesperado de fome. O moço bebia que só a misericórdia de Deus. Mas bebia que só a misericórdia. Aí eu fui pregar para ele. Falei, eu vou pregar para esse moço. Conheci a esposa assim, um pouquinho. Falei, posso ir na sua casa levar uma bênção para vocês? Vai escutando. Pode. Falei do amor de Jesus. Parecia que eu pregava para a parede. Batia e voltava. Ninguém deu atenção. Olha que coisa séria. Estou falando de um zelador, de um condomínio onde eu morei há muitos anos atrás, mas já era pastor. Eu falei, eu vou lá falar do amor de Cristo para essa família. Parecia que eu pregava para as paredes. Para minha decepção, ninguém quis Jesus. Eu ainda fui muito bobinha, porque eu dei uma Bíblia de presente. Fiz a minha parte. Não largou a bebida. A vida continuou do mesmo jeito. Eu segui minha vida, tem muitos anos. Fui morar em outro lugar. Passam-se uns 15 a 17 anos. Me chega uma membro da igreja, pastor, a senhora conhece um senhor assim, cujo nome é fulano de tal? Eu falei,
o nome não me é estranho. Deixa eu ligar, porque a gente lida com muita gente. Imagina, igreja. Aí ela disse, a senhora pregou para ele, para a família dele e tal, e eles não quiseram nada com Jesus. Aí eu associei. Pois é, pastor, eu sou enfermeira. Ele está no hospital e está nas últimas. Olha como é que é? Estourou um câncer. A coisa arrebentou. E eu fui pregar para ele sem saber que ele já tinha tido a oportunidade de ter aceitado Jesus antes de ficar doente. 16, 17 anos. Ela falou, não, mas eu tinha que pregar. Eu não sabia. E ele disse, uma pessoa pregou para mim, foi na minha casa, falou tudo isso que você está falando. E eu estou achando interessante, estava muito mal, mas conseguiu falar e disse, você fala igualzinho a pessoa que falou para mim. Aí a menina perguntou, quem foi que falou de Jesus dessa forma para o senhor? Ele falou meu nome, pastora Gorete Moura. Ela disse, é a minha pastora. Foram as palavras dela, é a minha pastora. As lágrimas escorreram nos olhos dele. Disse, se eu tivesse dado ouvidos. Exatamente as palavras de Salomão. Três dias depois, tinha partido para a eternidade. Aceitou Jesus com essa enfermeira. Podia ter aceitado comigo lá, não propriamente comigo, mas Jesus esteve na casa dele. Porque onde você estiver, Jesus está. O menino está com fome, gastou tudo que tinha. A pessoa, quando não dá atenção à palavra de Deus, pessoal, ela é extremamente desperdiçadora. A pessoa está tendo a oportunidade de ouvir a palavra viva que é Jesus, de se encher do Espírito de Deus, de caminhar nesta vida em todo o tempo, tendo o Espírito de Deus na sua vida, no seu coração, para lhe dirigir, para lhe proteger, para lhe suprir. Tudo isso ele garante, mas tem os mandamentos, precisa ouvir. Esse garoto não queria mais ouvir o pai. Como muita gente enjoa. Toda vez que eu vou na igreja, pregação, palavra. Ele só conseguiu um trabalho, cuidar de porcos. Como eu disse, para o judeu, era humilhante. Era trabalho de escravo ou de servo. Em regra, que nem era judeu. Mas, o que vai acontecer? Versículo 16. Eu estou lendo a passagem do filho pródigo, tá? Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Dá uma paradinha. Quantas pessoas estão pelos hospitais, uma fome de vida, tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e rejeitaram. Podiam ter Deus como pai, o dono desse universo, como esse garoto. O pai dele era rico, muito rico. Não tem nada que Jesus não possa fazer. Eu costumo dizer que melhor do que buscar uma cura para a enfermidade é aprender a conservar sua saúde e a enfermidade nem chegar. Isso mesmo, exatamente isso. Melhor do que buscar o poder. Lamentavelmente, claro, muita gente encontra Jesus nas últimas. Muita gente encontra Jesus depois que o corpo está todo destruído. Mas tem gente que tem oportunidade de ouvir quando tudo está bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas não está salvo. Não tem o nome no livro da vida. Não tem o nome registrado no céu. Ainda não está salvo. Aí aceita Jesus, ganha o maior tesouro que o ser humano pode ganhar. Salvação eterna garantida,
o nome no livro da vida, Deus como Pai e o direito à herança que Jesus Cristo deixou nesta terra com a sua própria presença. Está aqui o menino. Ele quer comer a comida dos porcos. Jesus chamava o demônio de imundo, não chamava? Pois o porco era considerado imundo. E sabe o que significa isso? Pois é, a vida de pecado que esse mundo oferece. Tem gente que acha que viver para Cristo em santidade é um fardo. Aí está dentro da igreja, o coração está lá fora, o pensamento está lá fora. Era o caso desse jovem. O pródigo é exatamente isso. Ele tem um pai rico, o pai é fazendeiro, não lhe falta nada, o pai o ama profundamente, mas o pai não obriga o filho a ficar preso a ele. Eu sempre digo isso, Jesus não vai te prender numa poltrona. Jesus ele não vai te amarrar para você ficar dentro do contexto da obediência a ele. Ele vai deixar você fazer as suas escolhas. Foi o caso desse jovem. E aí, quando ele, desesperado de tanta fome, como eu disse, vocês sabem, fome de paz, fome de saciedade, tem gente que está num desespero. O diabo apresenta o mundo, pessoal, de uma forma esplêndida. É só brilho. O diabo disse para Jesus, levou Jesus no alto do monte e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dos reinos. E disse para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tem gente que troca a comunhão simples da casa do Pai pelo brilho que está sendo oferecido. E tenta conciliar esse brilho com a comunhão com Deus. Jesus disse, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Satanás disse, tudo isso eu te darei. Foi o caso desse jovem. Com certeza a mente dele trabalhou muito, o diabo falou muito na mente dele, você é um prisioneiro. Você tem que se submeter ao seu pai o tempo todo. Você não está vendo que todos os jovens são livres, fazem tudo que têm vontade, e você fica dentro de uma igreja? E você fica preso ao mandamento de Bíblia? Esse livro antigo e arcaico? O diabo faz isso. Ele não vai deixar entender, quando o coração está abrasado pelo mundo, que Deus é o Pai, que Ele é o dono do ouro e da prata, o Senhor de todo o senhorio, é o Pai rico, o mais rico. O diabo gosta de dizer, ó, você é um prisioneiro, você está dentro de igreja, você fica preso à Bíblia, você faz o que a Bíblia manda, você é um prisioneiro. Quando ele está desesperado de fome, Jesus usou a fome. Porque por fome desesperada, pessoas fazem loucuras. Aí é que a ficha dele caiu. E olha o que ele diz, ó. Versículo 17. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu lembrei do caso do moço. Porque eu disse que ele bebia demais, não disse? Estourou o fígado. Um câncer tomou conta. Virou uma metástase rapidamente. E quando não tinha mais jeito. Ah, se eu tivesse ouvido naquele tempo. Se eu tivesse ouvido. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui morrendo de fome. Mas olha o que ele vai fazer. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu
e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha que amor de pai. Que amor de pai. Vocês já viram como a juventude hoje costuma se aborrecer dos pais? Quer a liberdade, não quer saber de ficar junto dos pais. Eu falei um pouquinho quarta-feira sobre Esaú e Jacó, não falei? Esaú era perito na caça, perito caçador. Como caçador, ficava no mato e ficava semanas e semanas fora de casa. Então ele não era muito chegado a ficar em casa, ouvindo papai, ouvindo mamãe. A garotada hoje é assim. Muita gente hoje, pessoal, que está amadurecendo, está com conceitos cristalizados, que liberdade é fazer tudo que tem vontade. É não ouvir. Mas o único que ama esse moço aqui, o filho pródigo, o único que o ama de verdade é o seu pai. Às vezes eu digo no pessoal, a gente lida com muitas crianças, é maravilhoso, eu digo, sabe quem te ama mais, acima de tudo, de todos? Jesus, ele morreu por você. Ele é o teu super-herói. Agora você sabe qual é a segunda pessoa que te ama? Na verdade, é no plural, é papai e mamãe. A gente vê o zelo e o amor de pais. Nós temos pais aqui que são esplêndidos, irmãos. São esplêndidos. Um zelo na educação, no amor, na atenção, na presença. A gente vê mães aí com carinho, com a alimentação dos seus filhos. Aí você olha o mundo e você vê orfanatos superlotados, crianças clamando que queriam um pai. Nossa equipe, há um tempo atrás, foi visitar um orfanato. E levaram umas coisinhas para as crianças. Montaram um kit, uma coisa muito linda. Voltaram com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pastora, me passaram o relatório. Uma menina de 8 anos me abraçou, pendurou no meu pescoço, não queria me largar mais. Que foi herança? Ah, eu queria tanto um colo. Aqui não tem colo. Posso ficar no teu colo? Pode. Mas logo veio mais um, e veio mais um, e veio mais um, e veio mais um, o colinho já não dava. Aí o grupo de 20 ficou pequeno. Porque eram mais de 70. Teve um que disse, você me deu um beijo. Eu não ganho beijo há muito tempo. Muito falante, muito brincalhão. Porque as pessoas não dão valor. Às vezes o pai é um pouco turrão, às vezes ele sofreu muito na vida. O filho podia dar um beijo, mas não dá. Podia procurar conhecer um pouquinho melhor esse pai. Meus filhos beijam o pai, me beijam, e o pai beija os filhos. Não tem esse negócio de sou homem, sou macho, sou casado, tenho mais de 40 anos. Não existe isso. Não existe. Ele disse, eu vou lá, eu vou voltar, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 30. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quem foi que correu? O pai. Quem foi que deu o beijo? O pai. Você sabia que esse pai representa Deus? Quem sabe, por favor? Quem sabe? Esse pai representa Deus. É assim que ele recebe os pródigos do mundo. Quando alguém aceita Jesus aqui, a gente celebra. Por quê? Acabou de ser recebido no céu como
filho, filha. O pai correu e beijou, trazendo para a vida material. Quantos filhos desprezam o beijo e um abraço do pai e acham que essa proximidade é uma prisão? Dia do pai, dia dos pais, dia das mães, uma vez no ano. Eu costumo dizer que dia de pai, uma vez no ano, dia de mãe, uma vez no ano, dia dos pais, tá bom. É muito lindo celebrar, mas devia ser todo dia. O dia do Pai Celestial que deu a vida de Jesus para lavar os pecados de cada ser humano com o seu sangue, devia ser todo dia. Todo dia, todo culto deveria, todo cristão deveria levantar as mãos para o céu, amar o Pai Celestial, receber o seu beijo, o seu abraço, porque é assim que Ele lida, e agradecer, viver em comunhão. A tua oração é comunhão com teu Pai Celestial. E Deus quer ouvir a tua voz. Ele quer te ouvir. O pai corre, abraça, beija. E o filho faz o que ele se propôs a fazer. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Olha só, estava longe, não estava? Ele estava longe. O que ele desejou comer? Comida de porco. Quando o cristão está longe do Pai, ele não percebe o quanto ele vai se chegando ao mundo e vai entrando no pecado. Ele não percebe a comida que ele está comendo. Vem a fome. Toda pessoa que encontra Jesus, irmãos, ela encontra Deus. Quando entendeu a palavra, porque o Espírito Santo revelou. Quem revela a palavra é o Espírito Santo. Eu digo que a pessoa que aceita Jesus, que começa a entender a palavra de Deus, é a pessoa mais rica da face da terra. Por quê, pastor? Porque agora tem Deus como Pai. Tem alguém mais rico que Deus? Tem alguém mais rico que Jesus? Não. O dono de tudo, o planeta é dele. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos que habitam sobre ela. Pastor, eu sou de Jesus há anos e minhas bênçãos não chegaram. Será que você é um bom filho para Deus? Será que você é uma boa filha para Deus? Continuando para a gente terminar. Versículo de número 23, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Dá uma paradinha aqui. Às vezes nós somos criticados. Deixa eu abrir um espaço aqui, que no caso é um fato, é uma realidade interessante. Às vezes pessoas nos visitam e já são de Jesus. Eu não concordo com essa história de aplaudir a Jesus. Mas o Salmo 47 diz: aplaudir com as mãos todos os povos. Está escrito. Você vê, o pródigo foi recebido com música e danças. Deus quer o seu povo em festa. Deus quer o seu povo saudável. Deus quer o seu povo alegre. Deus quer o seu povo bem alimentado. O pai não mandou matar um porco, não. Mandou matar o bezerro cevado. A carne mais tenrinha, mais macia, mais saborosa. Versículo de número 26. E chamando dos seus servos, então, ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, ou seja, viveu na prostituição, nos erros, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo,
Todas as minhas coisas são tuas. Olha que coisa linda. Ô filho, você nunca saiu de perto. O que é meu é teu. Ou seja, você não meteu a mão no bezerro porque você não quis. Você não pegou o cabrito porque você não quis. Quantos já ouviram essa linguagem? Como tomar posse da benção? Pois é isso, irmãos. Missionários Soares, Igreja da Graça, a igreja tem ensinado esses anos todos para dizer: ei, seja filho. Entra na palavra. Você tem Antigo e Novo Testamento. Entra no Testamento. Veja Deus como Pai. Não veja Deus como um carrasco. Não veja os mandamentos de Deus como leis que castigam. Veja os mandamentos com alegria para dizer: meu Pai que é o melhor para mim. Às vezes o pai diz para o filho: filho, não quero você contar uma amizade. O filho acha que o pai está cerceando sua liberdade. Meu pai quer que eu viva numa prisão. O pai está vendo. Ele sabe que lá na frente aquilo pode cair numa desgraça. O pai ele quer o melhor para o seu filho. Como eu disse, nós temos pais aqui maravilhosos, irmãos, que a gente vê como acompanham seus filhos, como ensinam seus filhos, como conduzem seus filhos. Para terminar, para você ver isso aqui, eu tenho que fazer lembrar de Salomão novamente. Porque Salomão estava dentro da igreja, mas não estava dando ouvidos. Às vezes o cristão está dentro da igreja, ele tem a Bíblia na mão, mas ele enjoa de Jesus. Ele enjoa da comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele enjoa do culto. Ele enjoa das mesmas coisas. Enjoa da casa, enjoa dos pais, enjoa da família e vai atrás de novidade. E você olha e vê esse mundo no estado em que está. Meu irmão, quem recebe Jesus, quem tem Deus como Pai, é a pessoa mais rica deste planeta. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. Põe as mãos no seu coração. Senhor nosso Deus, que privilégio, que honra ter o Senhor, o Criador deste imenso universo, como nosso Pai. E é tudo tão simples e tão glorioso, porque quando o coração está aberto para o Senhor, o teu Espírito Santo entra, batiza, enche, renova, dá paz, alegria, segurança. Um pai que tem prazer em abençoar os filhos. Posso lembrar do rei Davi em boa velhice, dizendo: eu fui moço, eu fui jovem, agora eu sou velho, porém nunca vi em toda a minha vida o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Obrigada, Jesus.